Direitos humanos e neo-humanismo, cooperativismo e pós-capitalismo. Aqueles que acompanham o canal Arcano Lilo sabem que eu fiz uma série de vídeos aqui no canal durante o mês de novembro abordando a questão dos direitos humanos. E no dia 30 de novembro eu me propus a fazer uma live especial intitulada Direitos Humanos e Neo-Humanismo, Cooperativismo e Pós-Capitalismo. E este agora é o vídeo 2. No vídeo 1 eu tratei da questão da como é elaborado e estruturado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fiz o fechamento com a leitura, explicação e interpretação do artigo 30 da Declaração e tratei da questão do neo-humanismo, que é o direitos humanos que incluem os direitos dos animais e a preservação do meio ambiente. E também visa dirimir questões de polêmica ou contradição intra-humanista que ainda se encontram presentes e precisam ser avançadas dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste vídeo de agora, então, eu vou caracterizar o capitalismo, o que é o sistema capitalista de uma forma simples e abrangente, e vou caracterizar o que seria esse pós-capitalismo e a questão da importância das cooperativas, do cooperativismo na existência e na sobrevivência da população, das pessoas, para essa era de capitalismo avançado na qual nós estamos submersos, imersos mesmo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Arcano Lilo, seu canal socioeducativo e de entretenimento. Este é mais um quadro da série Pinceladas, na qual vou abordar esses assuntos já explicados. Peço a gentileza de todos os amigos que se inscrevam, compartilhem esse vídeo, faça chegar ao maior número de pessoas possível essas informações. Ative o sininho das notificações aí no canal se você gosta do nosso canal e ajude esta comunidade de comunicação independente a crescer e fazer chegar até você ideias e pensamentos de vanguarda, ideias e comunicações que podem ser úteis à sua vida e aos seus amigos, aos seus familiares. Sejam todos bem-vindos aqui e vamos ao vídeo. Primeiramente, então, vamos caracterizar o que é o capitalismo, o que é o sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema econômico que visa principalmente o lucro. Então, o sistema capitalista está baseado no livre comércio, no livre mercado e na liberdade de propriedade privada, e ele galga-se especialmente sobre o lucro, visando o lucro. Então é um sistema que, visando o lucro, ele promove a exploração do trabalho do outro, a exploração das massas trabalhadoras ou dos trabalhadores em geral, para que os capitalistas, os donos dos meios de produção, os donos dos grandes comércios e das grandes indústrias e das grandes latifúndios, esses donos chamados capitalistas, eles possam oferir lucro por meio da exploração do seu trabalho, caríssimo trabalhador. E o capitalismo então se baseia na exploração do outro e em explorar até ao estágio de acabar com todos os recursos naturais. O capitalismo então ele não se importa muito com o sistema ecológico, com o meio ambiente, ele não se importa com as pessoas, mas importa-se com o lucro. Pegando uma definição genérica e abrangente revista aqui pela Thalita Carvalho, que é uma pessoa licenciada em economia, está disponível no site significados.com. Lá diz assim: o capitalismo é um sistema econômico que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, quer dizer, os meios de produção podem pertencer à pessoa individualmente, ou a grupos de pessoas, e tem como objetivos principais lucro e acumulação de riqueza. Esse é o sistema mais adotado no mundo atualmente. A questão também, pessoal,
que nesse sistema capitalista prega-se a mentira, a ideia falsa, errônea, que qualquer pessoa, através do seu trabalho, através do seu empenho, ele pode atingir níveis sociais superiores, quando na verdade ele é apenas a parte da engrenagem, tá? Os trabalhadores que não detêm os meios de produção, eles apenas produzem e consomem aquilo que produz para gerar lucro aos empreendedores. No sistema capitalista, os meios de produção e de distribuição da propriedade dos capitalistas, que empregam os trabalhadores, também chamados de proletariados. Os proletários ganham um salário em troca de trabalho desempenhado. Então, os meios de produção podem ser as máquinas, a terra, as indústrias, por exemplo. E a função dos meios de produção é gerar renda que será utilizada para pagar os salários dos trabalhadores e os custos das atividades e, por fim, o lucro do capitalista. Nesse sistema, então, onde o trabalhador entrega a sua mão de obra em troca de um salário, o excedente de sua produção, que é, na verdade, o verdadeiro fruto de seu trabalho, que alguns vão nomear de mais-valia, essa mais-valia é o lucro que fica no poder do dono do meio de produção, seja a indústria, seja o comércio, seja lá o grande latifúndio, a fazenda onde está sendo produzido riqueza. O capitalismo é dividido em duas classes, formadas pelo capitalista e pelos proletários. Já foi explicado isso. Também baseia-se na lei da oferta e da procura e do mercado livre. E aí existem as fases do capitalismo. Nesse artigo lá do significados.com vai ser explicado, eu vou colocar no link aí da descrição, as fases do capitalismo, que começa desde o feudalismo, o fim do feudalismo, vem o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, que é o século XVIII e XIX, e o capitalismo financeiro, que é a partir do século XX, com uma exacerbação nesse capitalismo financeiro agora no século XXI, onde nós temos o fim praticamente da industrialização, né, um período de desindustrialização, e vai colocando agora o dinheiro só investir, ao invés de investir na produção, na indústria, eles investem em papéis. É o chamado capitalismo financeiro, que vai gerar ainda mais concentração de riqueza e mais pobreza, uma vez que as classes trabalhadoras nem o trabalho terão daquela forma tradicional que antes tinham. Alguns apontam isso como um mecanismo autofágico, a autofagia do capitalismo, ou seja, se ele deixa de investir em produção e investe apenas em rentismo, em papéis, os meios de produção começam a desempregar pessoas, essas pessoas não vão produzir mais bens de consumo e tampouco poderão consumir também esses bens que foram produzidos até o momento. Ou seja, é um empobrecimento do trabalhador e ao mesmo tempo uma diminuição no mercado, as vendas, né, caem, então o capitalismo para, sobre um certo aspecto, ele para de se retroalimentar. O que causa crise, causa o caos, mas por outro lado abre uma brecha para a finalização deste sistema, que é um sistema nefasto, que promove desigualdade, pobreza e exploração. É nisso que se baseia o lucro do capitalismo. Então acho que isso deu para caracterizar de uma forma abrangente o que é o capitalismo. Lógico, aqui não é um programa totalmente de economia, mas um programa de sociologia, mas você vai aprendendo aí, pegando os pontos chaves, depois ampliando o seu conhecimento através de suas próprias pesquisas. A nossa ideia aqui não é esgotar assunto algum, apenas abordar de uma forma pincelada esses assuntos, servindo então de chave de introdução ou chave de abertura de pesquisa aí, como se fosse um verbete inicial da sua pesquisa, tá? Essa fase avançada que nós encontramos então é o capitalismo financeiro, eu já expliquei. Junto dele vem uma reprodução de crises que é comum ao longo do sistema capitalista, que ele se retroalimenta de crises.
E também, junto dessas crises, para controlar essas crises, existe a barbárie, empregada muitas vezes na forma de violência pelo próprio poder público, que quer conter as massas revoltadas com tanta exploração e desestruturação da sociedade. Ao mesmo tempo também a violência que é preconizada nos grandes centros por bandidos marginais, milícias e traficantes que se aproveitam dos desejos exacerbados no sistema capitalista para promover o crime e todo tipo de desordem. Então o capitalismo nessa fase ele é marcado por crise e barbárie, conforme vários estudiosos demonstram. Existem 4 defeitos fatais do capitalismo apontados por um estudioso de nome Mahesharananda. Ele é um monge que estuda essas questões. Ele escreveu um livro que se intitula Após o Capitalismo, baseado nas teorias de Prout, de P.R. Sarkar, que é o filósofo que eu já citei para vocês, filósofo indiano, que escreveu sobre democracia econômica. Prout, que é Progressive Utilization Theory, no qual ele preconiza o uso das cooperativas. Antes de nós falarmos de cooperativas, eu vou ler aqui um trecho do livro do Mahesharananda, que o livro é intitulado Após o Capitalismo, Democracia Econômica em Ação, e neste livro ele aponta os 4 defeitos fatais do capitalismo. O primeiro defeito fatal do capitalismo seria a grande concentração de riqueza. Então é isso que eu apontei. Os pobres ficam mais pobres para que os ricos possam ficar ainda mais ricos. Esse é o primeiro defeito do capitalismo. O segundo defeito fatal do capitalismo global é que a vasta maioria dos investimentos agora é feita em especulação e não em produção. Então eu expliquei isso, né? A concentração agora dos investimentos é feita através da especulação monetária internacional e dessa especulação em papéis e não nos meios de produção. Então seria uma forma de empobrecimento dos trabalhadores e ao mesmo tempo, quem sabe, uma forma de autofagia do próprio capitalismo. O terceiro defeito fatal do capitalismo global é o endividamento, encorajando consumidores e empreendedores a comprarem a crédito. Então o sistema bancário oferece créditos a juros exorbitantes, o trabalhador muitas vezes cai por necessidade, por desejo também, ele cai nessa falácia dos bancos que disponibilizam créditos. E aí, a partir deste momento, ele se vê endividado. Ou muitas vezes os empreendedores também são lhes fornecidos créditos para que eles se endividem junto ao sistema financeiro, ou sistema monetário, ou sistema bancário mundial. E esse endividamento dos sistemas de produção também gera crise, gera um problema financeiro que vai cair no colo dos trabalhadores, né, em última análise. Então essa compra a crédito, tanto de consumidores quanto de empreendedores, não é vantajosa e é um mecanismo de controle social também, do qual o capitalismo e os sistemas governamentais se utilizam para manter as pessoas endividadas sobre os seus cabrestos. O quarto problema fatal do capitalismo, segundo esse estudioso Mahesharananda, é que o defeito fatal do capitalismo global é sua tendência para explorar e ignorar o meio ambiente. Então quando eu falei sobre o neo-humanismo, eu cheguei a comentar com vocês que seria necessário, dentro desse neo-humanismo, né, dentro das questões humanistas, nós incluirmos de uma forma clara, objetiva, decisiva e imperativa o cuidado ao meio ambiente e o cuidado às pessoas, né? Então veja que capitalismo e humanismo eles não são coisas que estão de acordo, porque enquanto o humanismo e o humanismo prevê a proteção ao ser humano, o capitalismo prevê a exploração do ser humano. Enquanto o neo-humanismo prevê a proteção ao ser humano, a proteção ao meio ambiente, aos animais, a todos os sistemas que existem na Terra, o neo-humanismo prevê essa proteção. No sistema capitalista, prevê a exploração dos recursos naturais até exaurir, até exaustão. Então, se nós
conforme também eu apontei no primeiro vídeo, se nós explorarmos o meio ambiente sem critérios e promovermos a destruição dos animais e das plantas, isso vai gerar um desequilíbrio ecológico tão grande que culminará no desaparecimento completo da espécie humana de uma forma trágica. Então é por isso que nós temos que transitar do capitalismo para uma coisa melhor ainda do que esse capitalismo nefasto, e é por isso que nós temos que transitar do humanismo para um neo-humanismo, no qual nós comecemos a proteger não só os interesses humanos, mas os interesses de todas as espécies que se encontram presentes no planeta Terra. Não só das espécies vegetais e animais, mas também a proteção aos minerais que compõem o nosso meio ambiente, fazem parte do nosso meio ambiente, e muitos deles são essenciais à vida. Bom, após esses 4 defeitos então que eu apontei do capitalismo global, vamos passar então a uma caracterização do cooperativismo. O que seria o cooperativismo? Primeiramente, o cooperativismo tem alguns princípios principais. O primeiro é a adesão voluntária e livre. É um modelo para todos, mas a pessoa tem que aderir de uma forma voluntária ao cooperativismo, não pode ser imposto. Ela tem que ser convencida e entender que é um sistema melhorado de economia. O segundo seria uma gestão democrática. Todos têm os mesmos poderes, então todos os cooperativados têm voz e vez dentro da cooperativa. O terceiro seria a participação econômica dos membros. Então todos os membros eles investem e recebem os lucros. Esse lucro não vai para um capitalista, mas sim para os cooperativados. E deve haver autonomia e independência. Todos devem ter autonomia e independência nesse sistema de decisão. Essa é a definição genérica, tá? do que seria esse cooperativismo. Eu vou falar brevemente sobre o histórico, porque essas ideias de cooperativismo elas estão muito ligadas também a um socialismo utópico, né? E há um tipo de socialismo. Eu não estou tratando aqui de socialismo, eu estou tratando especificamente de democracia econômica a partir do filósofo Sarkar, mas eu tenho que fazer um resgate aqui dessa ligação que existiu, as origens do cooperativismo, de onde também nós chegamos nessa prova, né? O cooperativismo pretendia constituir uma alternativa política e econômica ao capitalismo, isso já no século XVIII, eliminando o patrão intermediário e concedendo ao trabalhador a propriedade de seus instrumentos de trabalho e a participação nos resultados do seu próprio desempenho. Então sai a figura do explorador, do capitalista, do dono, e entra a figura do trabalhador como sendo ele mesmo o dono, o investidor e o colhedor, aquele que recebe de volta os frutos do seu próprio trabalho. Reformadores sociais, socialistas utópicos ou socialistas cristãos como Robert Owen e Charles Fourier criaram cooperativas de produção, isso lá no século XVIII, por exemplo, na qual implementavam em sociedades urbanas novos modelos socioeconômicos, os quais podem ser tomados como grandes influenciadores do sistema cooperativistas. Louis Blanc fundou o que chamou de oficinas sociais, ao agrupar artífices do mesmo ofício. Nessas oficinas haveria repartição de parte do lucro para a melhoria dos salários dos integrantes, enquanto outra parte seria investida na própria sociedade por meio da compra de maquinária nova e instrumentos de trabalho para novos integrantes. Além disso, parte também seria revertida em um sistema de previdência e assistencialismo. Então esses aí são os primórdios, tá? Estou falando aqui a partir de um artigo básico da Wikipedia, vou deixar o link na descrição para você se aprofundar mais. No Brasil nós já tivemos experiência, temos várias experiências de cooperativa, mas a questão aqui que o Sarkar vai apontar
né, sobre esse filósofo indiano P.S. Sarkar no seu livro Prout, Democracia Econômica e o Sistema Cooperativo, ele vai apontar que as cooperativas elas não podem cair nas mãos dos capitalistas, tá? E o que ocorreu também, então, com as cooperativas que nós temos hoje, cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas, cooperativas comerciais, o que ocorre muito nesse sistema é que elas foram readaptadas a um sistema capitalista. Elas não deram verdadeira vazão ao poder do trabalho, ao poder de igualdade ou equanimidade social. Elas não produziram muito isso. As cooperativas que nós temos hoje instaladas, elas ainda estão engatinhando no que seria um sistema ideal de cooperativa, mesmo com a palavra colaborativa, com a palavra democracia, uma democracia participativa. Elas ainda estão muito primárias nisso, porque elas se renderam a um ajustamento ou adequação ao sistema capitalista. Então não é disso que nós estamos falando aqui, ao contrário, nós estamos falando de um sistema cooperativista que possa vir após todas essas crises ou como alternativa a essas crises capitalistas, mas um sistema cooperativista autônomo, independente o mais possível do sistema capitalista instalado hoje. Então, para alcançar descentralização, terras agrícolas devem ser administradas através do sistema cooperativo. Essa é a primeira coisa, né? Não seria sensato mudar repentinamente todas as terras. Então, o Sarkar vai falando sobre isso, como paulatinamente pode ser implementado um sistema econômico democrático, um sistema econômico por meio de cooperativas que tenham participação democrática ou democracia participativa de fato. Mas uma das coisas que ele ressalta é o seguinte, que para um sistema cooperativo dar certo, 3 condições indispensáveis ao sucesso desse sistema cooperativo seriam ética, rigorosa supervisão e aceitação sincera pelas massas. Então, ética, ele está falando aqui para que as pessoas que vão coordenar os trabalhos com cooperativas sejam éticas a ponto de não permitir corrupção, roubos ali dentro do sistema de cooperativas. Essa supervisão rigorosa quer dizer para fazer evoluir ou melhorar cada vez mais os sistemas de produção e os sistemas de distribuição dessa renda dentro da cooperativa. Então são 3 pontos que ele coloca: ética, rigorosa supervisão e aceitação sincera dos membros, né, de uma forma democrática, para que eles não estejam ali participando de uma forma impositiva, de uma forma, de um caráter como autoritário. Essas seriam 3 condições do sistema capitalista, cooperativista, aliás. E aí, ele fala também sobre esse sistema ser sem intermediários, tá? No sistema cooperativo, então, ele demanda, ele exige uma organização sem intermediários. No sistema agrícola e em cooperativas, através dessa teoria chamada Prout, do filósofo P.S. Sarkar, filósofo indiano, não há espaço para intermediários. Aqueles que investem capital na contratação de pessoas para trabalhar na produção com o fim de oferir lucro são capitalistas. Os capitalistas são como os parasitas, sugam o sangue dos trabalhadores industriais e dos trabalhadores rurais. Então a gente está falando de um sistema cooperativo sem esse sistema de exploração capitalista, ou seja, sem o intermediário, que é aquele que explora você, que é o capitalista que te explora e que fica com a melhor parte do seu trabalho, que é o lucro.
Depois ele vai falar sobre 3 fases de implantação do sistema cooperativo. Então nós estamos falando aqui de uma possibilidade alternativa ao sistema capitalista que gera desigualdade e desumanidade para o planeta Terra, para as pessoas, para os trabalhadores, para todos os seres humanos e também para todas as coisas que existem na Terra. Como seria a fase de implantação dessas cooperativas, então? A primeira fase de implantação das cooperativas englobarão os trabalhadores agrícolas, os sem terras e os diaristas e os meeiros. Nessa fase, o sistema educacional em áreas rurais deverá ser totalmente reformulado para que o espírito do cooperativismo seja despertado nas pessoas. Deve-se oferecer treinamento e educação em larga escala, mas deve-se dar maior ênfase ao ensino da ética, para que as pessoas não deem maior importância aos interesses individuais em detrimento do interesse coletivo. Na segunda fase de implantação das cooperativas agrícolas, os empreendimentos economicamente produtivos de latifundiários devem ser administrados cooperativamente. Somente depois que todos os empreendimentos não produtivos de um vilarejo forem administrados pelo sistema cooperativo, é que os empreendimentos rurais produtivos devem adotar a administração cooperativa. Então é por fases, não é uma coisa que tem que ser imposta de uma forma autoritária. E a terceira fase? Ainda na segunda fase, todos deverão ser encorajados a fazer parte do sistema cooperativo. A participação no lucro líquido será aumentada em benefício dos trabalhadores das cooperativas, de modo que 25% do lucro líquido irão para os proprietários e 75% para os trabalhadores. Então, é uma forma gradativa de ir incorporando todo o sistema de produção dentro do sistema cooperativo. É bem equânime, uma forma de produzir igualdade e justiça social. E na terceira fase deve haver distribuição racional da terra e reordenação do direito à propriedade. Essas seriam 3 fases de implantação do sistema de cooperativas. E aí, deveria prever também, o que eu estou falando aqui, repetindo, é a partir do livro Democracia Econômica, Prout, uma teoria da Progress Utilization Theory, formulada por Pierre Sarkar, esse filósofo indiano também conhecido com o nome espiritual de Ananda Murti. Então, deve haver uma proteção contra o sistema capitalista, de maneira que os cooperativados não possam querer capitalizar os seus títulos da cooperativa, repassando para outras pessoas esse título. A proteção seria assim: um cooperativado cotista não deve ter o poder ou o direito de transferir suas cotas sem a permissão da cooperativa, mas suas cotas podem ser herdadas. Se algum cooperativado não tiver descendente, então suas cotas devem passar para os sucessores constituídos legalmente, que se tornarão membros da cooperativa se já não o forem. A razão dessa política é evitar que os capitalistas comprem uma grande quantidade de cotas de uma cooperativa e especulem no mercado. Esse tipo de atividade econômica pode levar rapidamente a uma depressão do sistema de cooperativas. Isso em parte aconteceu, com as cooperativas instaladas até o momento, mas aqui nós estamos falando então de uma reformulação do sistema de cooperativas e também estamos falando de uma alternativa ao sistema capitalista instalado até o momento. Preconiza-se também nesse sistema de cooperativas a cooperativa de consumidores e de produtores, não só de produtores, mas também a cooperativa de consumidores. As cooperativas de produtores abrangem as agroindústrias, as agricoindústrias ou agroindústrias, e as indústrias não agrícolas também. Então, a agroindústria e a indústria não agrícolas. O lucro total de tais cooperativas deve ser distribuído entre os trabalhadores e os membros da cooperativa.
de acordo com o capital individual investido e conforme o trabalho é empreendido na produção e na administração. Da mesma forma, as cooperativas de consumidores, olha só, então deve haver cooperativa de produtor e também cooperativa de consumidor, para que não gere o lucro só pelo lucro, mas para que o lucro seja para as pessoas cooperativadas e para que o lucro seja em prol da sociedade e não em prol de um grupo, de um pequeno grupo de capitalistas, como vem acontecendo atualmente. Da mesma forma, as cooperativas de consumidores devem ser constituídas por pessoas com opiniões afinadas que repartirão o lucro da cooperativa de acordo com o trabalho individual e o capital investido. Os cotistas engajados na administração de tais cooperativas também receberão salário pelo seu serviço. Então, uma forma que esse pensador, esse economista, esse teórico, Prabhat Rajan Shankar, encontrou de reorganizar aqui o sistema de cooperativas e oferecer uma alternativa inteligente e saudável para o sistema econômico que nós temos hoje, que é o sistema econômico capitalista, que visa a exploração das pessoas e das riquezas naturais e visa produzir o lucro para um grupo pequeno e fechado de capitalistas. Sobre a gestão das cooperativas também existe neste livro uma explicação sobre a gestão das cooperativas. Os cooperativados devem formar o corpo administrativo da cooperativa, quer dizer, quem vai administrar são os próprios cooperativados, não alguém vindo de fora, um administrador profissional ou um administrador político que venha para tirar e sugar ali o que de melhor foi produzido pela cooperativa. A diretoria decidirá a quantia do lucro a ser rateada entre os membros. Entretanto, não se deve distribuir todo o lucro como dividendo. Uma parte deve ser reservada para reinvestimento ou para aquisição de tratores, adubo, etc. Uma parcela do lucro deve ser usada para aumentar o capital autorizado e outra parcela deve ser depositada no fundo de reserva. Então, todo o mecanismo de proteção, de gestão, de administração dessa cooperativa já foi previsto e foi teorizado. O corpo de diretores deve ser eleito dentre os membros da cooperativa e seus cargos não devem ser honoríficos. Quer dizer, eles exercem cargo de direção, como membro de diretoria da cooperativa, mas isso não quer dizer que eles são melhores, eles têm que ficar sendo louvados por isso. Eles estão ali para prestar um serviço, para servir ao contexto coletivo ao qual eles também pertencem. E não para serem laureados ou serem ovacionados ou serem louvados como autoridades superiores dentro da cooperativa. Cuidados devem ser tomados para assegurar que nenhuma pessoa sem princípios morais seja eleita para o comitê. Ou seja, ele está prevendo aqui que evite-se pessoas sem ética, aquela pessoa que não é fiel nos detalhes, a pessoa que quer angariar para si determinados postos de destaque e depois de posse dessa autoridade começam a minar ou com ações de roubo explícito ou muitas vezes com corrupção passiva, permitindo que outros roubem e façam e aconteçam com o dinheiro da cooperativa. Então não, ele já prevê aí a ética no sentido de não permitir que pessoas sem éticas, pessoas imorais, pessoas corruptas assumam a direção das cooperativas. Então a gestão também é muito importante nesse ponto para perpetuar o trabalho da cooperativa de distribuir renda e de fazer todos iguais, pares, existindo paridade e equidade social na distribuição de renda e também na manutenção na propriedade dessa cooperativa. Nesse sentido, então, nós teríamos uma alternativa ao capitalismo por meio desse sistema.
Finalizando, então, eu gostaria de falar sobre os 4 requisitos básicos para a democracia econômica, ou 4 requisitos básicos para a gente colocar, voltando ao estudioso Mahesh Chorananda, que também teorizou a partir dessas teorias de Prout, do P.S. Sarkar. Ele fala dos 4 requisitos. O primeiro requisito é necessidades básicas da vida e as amenidades mínimas devem ser garantidas a cada pessoa para libertar a todos do desprezo, da pobreza e da carência. Então, a primeira coisa, esse sistema de cooperativa, ele não está visando só uma boa vida para as pessoas, ou que elas tenham o seu conforto dos seus lares, não é só isso. É para que a pessoa possa, com as garantias básicas de moradia, educação, saúde, lazer, acesso ao trabalho, ela, a partir da garantia desses requisitos básicos de existência, a pessoa possa desenvolver a sua potencialidade humana, possa desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver as artes, desenvolver a literatura, desenvolver a música, a escrita, ou seja, cada vez mais melhorando os padrões de vida das pessoas, para que elas possam cada vez mais se tornarem humanos na plena acepção da palavra, que garante inclusive o direito à vida aos animais, aos vegetais e preserva de uma forma de verdade, verdadeiramente sustentável, o meio ambiente e suas riquezas minerais. O segundo requisito básico para a democracia econômica ou o sistema de cooperativas que nós falamos é que as pessoas deveriam desfrutar de um poder de compra e uma qualidade de vida cada vez maiores. Aqui nós não estamos falando poder de compra no sentido capitalista, de satisfazer desejos que são incentivados por propagandas. Nós estamos falando da melhoria das condições de vida, condições básicas, que ela possa ter acesso a essas condições. Então ele explica, isso é muito diferente do consumismo prevalecente, que manipula as pessoas por meio da propaganda, criando necessidades artificiais para que comprem a crédito e ignorem o impacto ambiental de suas compras. Então é um consumo das necessidades básicas de uma forma consciente, respeitando os limites do meio ambiente e das necessidades, e não caindo na falácia do consumismo. O terceiro requisito é que as pessoas locais têm o direito de tomar as decisões econômicas que afetam diretamente suas vidas. É um direito básico dos trabalhadores possuir e administrar seus empreendimentos sem serem submetidos à manipulação e exploração. Então aqui a descentralização econômica, as pessoas da cidade, da comunidade, gerindo os seus recursos sem permitir investimentos exteriores ou exploração vindo de fora, que vai gerar, além de pobreza, uma especulação que aumenta a concentração de renda. As economias locais com agricultura sustentável, que produz alimentos saudáveis, ou seja, indústrias verdes, não permitir dentro do sistema cooperativo uma produção de alimentos que são venenos postos à mesa. Então o alimento tem que ser alimento saudável. E o quarto requisito, evitar que haja controle externo das economias locais e fuga de capital. As redes de lojas, as grandes empresas e as cadeias de restaurantes mandam os lucros obtidos na comunidade para acionistas de fora. Então essa descentralização econômica, essa visão descentralizada da economia através do sistema de cooperativas, seria a única forma de manter na comunidade, manter dentro da cooperativa os recursos por ela produzidos. Muito bem, então recapitulando aqui essa segunda parte, essa live, né, é a segunda parte que eu fiz daquela live lá do dia 30, então esse vídeo de agora é a segunda parte. O vídeo era intitulado Direitos Humanos e Neo-Humanismo, Cooperativismo e Pós-Capitalismo. Essa é a segunda parte, que culmina então aquele trabalho que eu fiz sobre o humanismo
Declaração Universal dos Direitos Humanos durante todo o mês de novembro aqui no canal por meio de pinceladas, no qual eu li todos os artigos dos direitos humanos, fiz os comentários. Na primeira live eu expliquei o neo-humanismo, que é necessário que o humanismo avance para um neo-humanismo no sentido de proteger os direitos dos animais e dos vegetais, né, das florestas, das populações autóctones, das populações tradicionais de cada país, de cada meio ambiente, e também proteção ao meio ambiente, os recursos hídricos, recursos naturais e recursos minerais. Nesta de hoje eu falei sobre o que é o cooperativismo, o que é o sistema capitalista e como o sistema cooperativista pode funcionar como alternativa. Nós estamos aqui assim abrindo a discussão sobre esses assuntos. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Deixem seus comentários aí no local aí do vídeo para comentários. Ajude o canal Arcano Lilo a crescer se inscrevendo neste canal. Faça chegar ao maior número de pessoas possível essas ideias. Se você quer estudar mais sobre cooperativismo, sobre PROUT, Progressive Utilization Theory, a teoria da utilização progressiva, e democracia econômica por meio de cooperativismo, proposto por P.S. Sarkar, esse filósofo indiano formado em economia e contabilidade, e também conhecido como grande mestre espiritual Anandamurti. Se você quer aprofundar nessas questões e quer fazer coro com o Arcano Lilo, pode procurar aí nas descrições. Nós teremos aí alguns links para introduzir você mais sobre essas conversas aqui. Pessoal, meu grande abraço, meu forte abraço a você que ouviu, teve paciência de me dar seu tempo ouvindo aqui sobre essas teorias, sobre essas conversas. Gratidão mais uma vez. Venha sempre aqui para o canal Arcano Lilo e até o próximo vídeo, pessoal. Arcano Lilo, um canal socioeducativo e de entretenimento. E este foi mais um vídeo do quadro Pinceladas.